Sejam bem-vindos ao Desbravador do Conhecimento. Meu nome é Jéssica Garcia e esse será o segundo vídeo da nossa trilogia sobre os povos pré-colombianos. O tema de hoje será os maias. Os maias se desenvolveram em uma clareira cercada por florestas na região setentrional da Guatemala. Eles eram conhecidos pelos astecas como povos do leste. Eles surgiram em torno do ano 1000 a.C. Mas o período em que a gente tem foco é de 200 a 900 d.C., que é quando os maias, no meio das florestas, eles construíram grandes cidades e atingiram o seu auge, se estendendo além desse centro e se expandindo para a atual Guatemala, Belize, El Salvador e a Península de Yucatán, que seria o atual México, abrangendo grande parte da região Mesoamérica até mais ou menos aí por volta do século XV. A Mesoamérica foi a região que acolheu a cultura maia e mexica, localizada no centro-sul do México e em parte da América Central. Esse termo, ele não é uma designação geográfica, ele aborda características étnicas, e culturais também. Um importante centro maia foi Tikal, situado na atual Guatemala, um enorme conjunto cerimonial de pirâmides e edifícios que ficavam em volta de uma enorme praça central. Isso destacava a enorme aptidão que esse povo tinha na parte arquitetônica. Os governantes, sacerdotes e guerreiros, eles tinham posição privilegiada. Eles produziram grande parte do rico conteúdo que a gente vê hoje, como a pintura, a arquitetura e o conhecimento. A cultura desse povo é muito rica. Eles eram grandes estudiosos dos campos da matemática, da astronomia, calculavam de forma precisa os movimentos dos corpos celestes. Eles não tinham um, mas 2 calendários. O primeiro calendário era o Raábio, ele era um calendário solar. Esse calendário, ele era considerado como um calendário civil. A partir dele, os maias conseguiam articular as suas atividades cotidianas, como a agricultura, por exemplo. Esse calendário, ele continha 365 dias, bem semelhantes ao nosso. Porém, esses 365 dias, apenas 360 dias, eles eram divididos em 18 meses, cada mês continha 20 dias. Fez a matemática? 5 dias faltaram, certo? Porque é 365 dias. Esses 5 dias, eles não faziam parte de nenhum calendário, porque eles eram considerados como dias ruins. Esse último ciclo, ele era denominado como Uayeb. Ele possuía um intervalo de 52 anos. Então, de 52 em 52 anos, se encerrava um ciclo e se iniciava outro. Lembra que em 2012 surgiu aquela teoria maluca de que o mundo ia acabar? E muita gente fez merda achando que o mundo ia acabar? Então, foi devido a uma finalização de ciclo. Você fez alguma merda por aí? Depois me fala aí nos comentários. A concepção de tempo desse povo, diferente da nossa, era cíclica, ou seja, feita em ciclos. Acabava um ciclo, se iniciava um novo ciclo. Imagine do seguinte modo: uma roda, no centro dessa roda você tem a criação, a partir da criação você vai ter o crescimento, o apogeu, o declínio, decadência, crise, colapso e, novamente, a criação. O segundo calendário era o Tzolk'in. Ele era utilizado para determinar eventos religiosos e cerimoniais. Ele combina 20 nomes de dias, combinados com 13 números do ciclo trezena, para a produção de 260 dias únicos, cada dia numerado de 1 a 13. Começando novamente no número 1. Tá legal. Algumas outras características desse povo, eles conseguiam prever eclipses, eles tinham a escrita hieroglífica, que era aquela escrita baseada em símbolos e desenhos. Representava a mesma forma de se falar, semelhante às línguas faladas na Europa. Eles a utilizavam para registrar os seus cálculos. O que é uma pena
é que quando os espanhóis chegaram, eles destruíram todos os livros e escritos desse povo. O pouco que a gente tem é o que ainda está gravado nos templos, que não foram destruídos pelos espanhóis. Muito triste isso. Uma cultura tão rica se perder por causa de ganância. Outra característica interessante desse povo é que eles faziam esculturas feitas de terracota, e barro cozido, e eles também faziam de argila cozida. Eles eram um dos poucos povos que os artistas eles assinavam suas obras. Uma característica interessante desse povo é que eles possuíam escolas. Então, independente da classe social, os homens iam para a escola. Para aprender a arte de ser guerreiros, sacerdotes, ler e escrever. Seus cálculos astronômicos, eles contavam com algo semelhante ao número zero utilizado na matemática ocidental. A arquitetura deles era diferenciada. Diferente das pirâmides egípcias, as pirâmides maias eram pirâmides com escadarias. Eles construíam enormes templos e palácios. Tá, vamos falar agora sobre a sociedade desse povo. Como que esse povo aí, os maias, se organizavam? Bem, a sociedade desse povo era estamental, ou seja, não havia assim uma mobilidade entre os indivíduos nos grupos sociais, Eles ficavam fixos. Ou seja, nasceu pobre, morre pobre. Nasceu de família rica, é isso daí, morre rico. Havia também uma teocracia hereditária, ou seja, o imperador ele era visto como uma figura santificada. Vamos voltar lá para a etimologia da palavra. Theo, Deus, cracia, poder, ou seja, poder de Deus. Então, o imperador ele era uma figura de governo poderoso e era visto também como uma divindade. O governo ele era dividido em cidades-estados, ou seja, o poder ele era descentralizado. Então, cada cidade-estado tinha suas próprias leis, seus próprios governantes, suas próprias regras, e eles governavam essa cidadezinha como um próprio país independente. As principais cidades foram Tikal, Copán e Palenque. Tikal fica na Guatemala. Ela foi uma das cidades mais importantes dos maias. Hoje, o Parque Nacional de Tikal ele foi declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Diferente dos incas e dos astecas, os maias eles eram governados por um imperador, chefes militares e figuras administrativas. E o poder ele era hereditário. Eles eram organizados em cidades-estados e cada cidade-estado tinha um chefe supremo. Vamos falar sobre a hierarquia, ou seja, a pirâmide social desse povo, para ficar mais claro, como que funcionava a política desse império. No topo da pirâmide vem a figura do imperador, que ele era visto como um deus, além de uma figura de governo supremo. Logo abaixo vinha os sacerdotes, os altos funcionários e os chefes militares. Em terceiro lugar dessa pirâmide vinham os comerciantes e artesãos. Logo abaixo vinham os camponeses. Essas duas figuras da terceira e da quarta pirâmide, eles tinham que pagar altos tributos ao imperador. E por último, na base da pirâmide, vinham os escravos, que eram o povo que era escravizado geralmente por dívida. E como que era a economia desse povo? Era uma economia baseada na agricultura. Eles plantavam milho, algodão, feijão, pimenta, mamão, cacau, entre outras coisas. Não há registro histórico que esse povo criava animais. Um fator importantíssimo é que as terras não eram deles, as terras pertenciam ao Estado. O produto principal era o milho. Tem até um mito maia que diz que o homem foi criado pelos deuses a partir do milho. Então, o milho foi a matéria-prima da criação. Eles tinham uma intensa atividade comercial. O grão de cacau, penas de
pássaros, eles eram utilizados como moedas, apesar que a maior parte do comércio ele era feito através do escambo, né? Ou seja, a partir de trocas. Eu tenho batata, você tem mamão. Vamos trocar? E desse estilo. Tá, vamos falar agora sobre a religião desse povo. Muito pouco se sabe devido à grande destruição que houve nos templos, né, e nos escritos pelos espanhóis. Mas esse povo, eles eram politeístas. Seus deuses, eles eram ligados à natureza. Voltando àquela questão de que eles acreditavam que a vida era feita em ciclos, ou seja, vida e morte. Por isso que os calendários deles, aquelas figuras, elas eram todas redondas. Uma figura muito importante na sociedade maia era o sacerdote, porque ele interpretava a vontade dos deuses, ele que organizava os ritos, né, as cerimônias, como que ia funcionar assim, todo o aspecto religioso. E o sacerdote era quem dominava os segredos assim da astrologia. Os maias também efetuavam sacrifícios humanos e de animais. Tá bom, mas e as lendas desse povo? Que a gente gosta de ouvir história. Tá, os maias eles possuíam diversas lendas para explicar a origem do mundo, como que a gente foi feito. Houve uma lenda que dizia que existiam 5 sóis, porque 5 gerações de homens foram mortos. O primeiro sol significava a primeira geração de homens que foi mortos por jaguares. O segundo sol significava que a segunda geração de homens foi morta por ventos e terremotos. O terceiro sol significa que a terceira geração de homens foi mortos pelo fogo e por vulcões. O quarto sol significava que o pessoal foi morto por afogamento, ou seja, foi morto pela água. O quinto sol é Teotihuacan. Ele foi criado pelos deuses para que os homens eles vivessem eternamente. Não tem uma explicação assim muito exata do porquê a cidade de Teotihuacan deixou de ser habitada. Por volta ali de 600 depois de Cristo, a cidade começou a se esvaziar. Por isso que quando os espanhóis chegaram aí, a cidade ela estava abandonada. Então os espanhóis não destruíram ela, né? Mas o resto da cidade eles destruíram tudo. Após séculos de domínio na Mesoamérica, essa cultura ela se desequilibrou, o que resultou diversas ondas migratórias para fora dos grandes centros urbanizados, né? O que provocou a queda do esplendor dos maias. As possíveis causas desse acontecimento pode ser por esgotamento de recursos, diversos tipos de invasões que eles sofriam, crises e transformações no poder. Os maias também eles brigavam muito entre si. Então, assim, talvez eles podem ter entrado em um conflito tão grande que, como se diz, brigaram até se matar. Uma coisa importante para se lembrar é que os maias eles desapareceram mais ou menos aí por volta de 900 depois de Cristo. Quando os espanhóis chegaram no século XV, eles se depararam apenas com as ruínas do que um dia foi aquele povo tão grandioso. Ainda existem maias no México hoje, porque o seu governo ele não era unificado e esses maias eles abraçaram diversas tradições. Para você que ficou comigo até o final, muito obrigado! Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você sentir que está precisando aprender um pouquinho mais sobre essa cultura tão rica que é a cultura maia. Muito obrigada e até a próxima!